quando Deus entra na nossa história. Mais uma vez nos aproximamos do Natal e, como acontece todos os anos, tudo parece começar do mesmo jeito. Comprar presentes, participar de amigo oculto, preparar a ceia, escolher a roupa, arrumar os cabelos, as unhas, decorar a casa, etc, etc. São tantos preparativos que para muitas pessoas o essencial acaba ficando em segundo plano. Em meio a tanto barulho, é preciso parar e perguntar: o que de fato significa o Natal para nós? A narrativa do Evangelho nos apresenta José e Maria, dois jovens com a vida aparentemente organizada. Quer dizer, nem tão jovens assim, né? Maria era muito jovem e José era bem mais velho do que ela, mas também a gente não sabe exatamente a idade, né? Sabemos pela história, pela tradição, de que ele era mais velho. Mas, enfim, eles estavam lá com a vida aparentemente organizada, casamento marcado, sonhos traçados. Mas no meio do caminho, algo completamente inesperado acontece. Uma gravidez que altera todos os planos. Situações assim, ainda nos dias de hoje, costumam gerar medo, insegurança, julgamentos e dor. José se vê confuso, sem saída. Ele pensa, reflete, sofre em silêncio. Não reage com violência, nem com pressa. Age como um homem justo, sensível, profundamente humano. É nesse ponto que José nos ensina algo essencial. Ele poderia ter ido embora, poderia ter se ausentado, se eximido, abandonado aquela história que parecia não fazer mais sentido para ele. Mas José permanece. Ele escolhe ficar, escolhe cuidar, proteger, assumir responsabilidades. Independentemente das explicações teológicas, José é um pai que ama, porque se compromete, porque faz da presença um gesto cotidiano. Sua paternidade não nasce do discurso vazio, mas da fidelidade silenciosa. Quantas vezes ainda hoje confundimos paternidade com autoridade, com posse ou apenas com biologia? José nos mostra outra lógica. Ser pai é estar, é acompanhar, é sustentar, é ensinar com a vida. É acordar no meio da noite, fugir para proteger, trabalhar para garantir o pão, educar com o exemplo. José é pai porque assume o risco do amor e assim revela um traço profundo do próprio Deus. Deus entra nessa história não para anulá-la, mas para ressignificá-la. Onde havia medo, Deus planta confiança. Onde havia ruptura, Ele constrói cuidado. Onde havia incerteza, Ele oferece um caminho novo. José e Maria talvez não pudessem imaginar naquele momento a dimensão do que estava acontecendo. Aquele menino mudaria os rumos da história, dividiria o tempo em antes e depois do seu nascimento e reacenderia na humanidade a esperança de que sempre é possível recomeçar. O nascimento de uma criança carrega sempre essa força, a possibilidade de começar de novo. Ele nos obriga a rever prioridades, a reorganizar a vida, a amadurecer. Aquele menino simples transformaria o mundo e ao longo da história, infelizmente, também seria usado como justificativa para violências, guerras e intolerâncias profundamente contrárias à mensagem, à sua mensagem.
Em nome dele, Jesus, muitos esqueceram o amor. É o paradoxo. Derramaram sangue inocente, feriram pessoas, a criação e o próprio Deus. Nada disso, porém, anula o coração do Natal. Deus se faz pequeno, vulnerável, dependente de cuidados humanos. Deus confia sua própria vida às mãos de uma mulher e de um homem simples. Confia em Maria, confia em José e confia também em cada um de nós. Por isso, no Natal, a celebração do nascimento de um menino pobre que viveu e morreu na pobreza deveria ser, antes de tudo, um tempo de reflexão profunda. Por que esse desejo desenfreado de consumir, de exagerar, de preencher vazios com coisas passageiras? Para que isso? Por que tantas vezes esquecemos que o centro do Natal é o quê? O recomeço. Por que nós esquecemos? Deus nos concede a cada dia a graça de começarmos de novo e de rever atitudes, de amadurecer, de nos tornarmos pessoas melhores, mais humanas e mais fraternas. A jovem ficará grávida e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa, Emanuel significa Deus está conosco. Essa é a grande notícia do Natal. Na pessoa de Jesus, Deus escolheu habitar nossa história, caminhar conosco, partilhar nossa condição humana. Ele conheceu a alegria e a dor, a amizade e a solidão, a festa e o sofrimento, a indignação e a compaixão. Deus sabe o que se passa no nosso coração. Ele nos compreende e mesmo quando falhamos, continua nos oferecendo novas oportunidades. À medida que nos aproximamos do Natal, somos convidados a olhar para dentro de nós, a reconhecer que os nossos sentimentos passam, mas o amor permanece. O amor de Deus é eterno, é incondicional, porque Deus é amor. Que esses dias sejam ocasião para limpar o coração, aliviar as mágoas, tratar as feridas, deixar para trás tudo que já não nos ajuda mais a viver. Que possamos aprender com o passado, sem ficarmos presos a ele, e abrir espaço para o novo que Deus quer fazer dentro de nós. Deus está conosco, está no meio de nós, na pessoa de Jesus. Que nos demos a chance de sermos felizes, a chance de perdoar, de pedir perdão, de reconhecer limites e recomeçar. Que possamos arrumar o coração, descartar o que já não nos serve mais, reciclar o que ainda pode ser transformado e deixar partir os sentimentos que atrasam a nossa caminhada. A jovem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Deus está conosco. Que essa verdade nos acompanhe, não apenas no Natal, mas em todos os dias da nossa vida. E que Deus nos abençoe. Amém.